algo que eu coloquei na minha cabeça, que eu falo também pra vocês, é que você não precisa ser perfeita. Você precisa, todos os dias, tentar melhorar um pouco. Provérbios 31, assim como os textos bíblicos em geral, mas Provérbios 31 especialmente, não é uma lista de requisitos de uma mulher. É a celebração da esposa. Eu posso melhorar em algum aspecto ou outro do meu lar? Fazer da atmosfera do meu lar uma atmosfera feliz, de graça. Olá, olá! Seja bem-vindo ao podcast Vida com Sabedoria. Que bom que você está conosco, você é a nossa companhia especial e a gente agradece a Deus pela sua vida. Você é bem-vindo, você é bem-vinda. Você acompanhou o podcast da semana passada, você não pode perder, foi especial. A gente falou sobre raiva, paciência, como reagir com sabedoria. Então busque na nossa página aí, no nosso canal, busque lá para você assistir se você precisar. Esse é um tema, vai ser muito interessante para você assistir. Hoje nós temos duas convidadas muito especiais mesmo. O tema de hoje é muito legal. Nós vamos falar sobre a mulher de Provérbios 31. E você talvez esteja assistindo, se é marido, se é esposa, você talvez tenha uma idealização da mulher perfeita que está em Provérbios 31. E hoje, para conversar sobre esse assunto, a gente tem a professora Vívia. Vívia é pedagoga, mas sobretudo é mãe, é esposa. E temos Maribel. Maribel é fisioterapeuta, mas também é mãe e é esposa. Hoje vão conversar com a gente. Sejam bem-vindas. Muito obrigada. Uma alegria a gente estar aqui conversando desse tema. Que bom. E é conversa mesmo, viu? Esqueçam as câmeras, ninguém está assistindo vocês, ninguém está vendo nada. Relaxa, vamos bater papo, vamos conversar, abrir o coração e vamos abrir a palavra de Deus aqui para esse momento. Mas eu vou começar com uma pergunta bem interessante para vocês, para a gente poder entender o que vocês pensam. Provérbios 31 é meio que uma idealização da mulher perfeita. Quando a gente lê, normalmente a gente vai olhando essa mulher de Provérbios 31 e a gente fica pensando, que mulher é essa? Será mulher? Eu não consigo ser igual a essa mulher. Vocês já devem ter lido, vocês já devem ter meditado nas características dela. E ele gera, normalmente esse texto, ele gera duas reações. Ele gera a reação de pavor, desespero, porque a gente se compara com ela. E ao mesmo tempo gera em outras pessoas aquela reação de eu não consigo mesmo, então não adianta nem tentar. Como é com vocês? Vocês já lidaram com esse idealismo de esposa, de mãe, de ser uma mulher perfeita? Eu acho que todo mundo já. Então eu quero conhecer um pouquinho dessa história, porque quem está assistindo vai se identificar. Me lembrem e me contem um pouquinho. Quando isso aconteceu? Em que momento? Algum momento já aconteceu? Como é que foram as consequências disso? Quem começa? Pá. Pode falar, Maribel. Tá, vamos lá. Eu acho que lendo o livro, o capítulo de Provérbios, eu entendo da seguinte forma. Deixa eu ver como é que eu vou falar. Gente, nervoso isso. Esquece as câmeras, esquece pois o povo, começa daquele nervoso de falar aqui. Esquece. Mas vamos lá. Eu quero que você conte uma história sua. Uma história? Uma história em que você, em algum momento, olhou para o padrão que a Bíblia apresenta dessa mulher e olhou para você. E que sentimento gerou? Pastor, eu me lembro quando nós fomos fazer teologia. Por que esse período? Eu acho que foi um período que, na realidade, eu tinha um verdadeiro encontro com Deus ali. Uhum. Porque, na época, quando o Leandro estava fazendo teologia, a gente sempre era assistida pela FAM. Tinha lá as palestras e tudo mais. E eu lembro... Deixa eu só explicar, porque tem gente que não conhece, né? Leandro é seu esposo e a FAM é a área feminina do trabalho ministerial, com pessoas que estão se formando para ser pastores, né? Isso. E o que acontece? Eu lembro que quando ele estava fazendo estágio, uma irmã na igreja me parou e falou assim, irmã, o que você faz? Você toca? Aí eu falei para ela, não toco. Com aquela cara assim, não toco, irmã. Aí ela falou assim, não, mas então você prega. Aí eu falei, irmã, também não prego. Aí ela falou assim, não, pelo menos você canta, então. Aí que pressão danada. Eu falei assim, irmã, também não canta. Ela, e o que você faz? Aí eu falei assim,
irmão, eu sou esposa do Leandro. Eu tô aqui pra auxiliar ele, ajudar ele, cuidar dele. Falei, olha só que trabalho que eu tenho, a responsabilidade que eu tenho. E isso ficou na minha cabeça. Só que passou o tempo, a gente tava tendo palestra na FAM, e sabe aquele dia que você para, olha assim, e fala assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu olhei, eu falei, vi aquele tanto de mulher cantando, pregando, tocando. E eu sempre tive facilidade de conversar com as pessoas, mas nunca tive facilidade de pregar, explicar alguma coisa. Isso sempre me travou. E eu voltei pra casa naquele dia angustiada. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Meu marido é o mais azarado de todos os que estão aqui. Passou aquele dia, eu chorei. E eu entendi que o que eu precisava em primeiro lugar para me alcançar aquele padrão era ter um temor do Senhor. Contato com Ele primeiro. Porque eu falei, Senhor, eu não sou merecedora de estar aqui. Porque eu não sei fazer nada disso. Eu não tenho. Eu falava assim, eu não tenho esses talentos, não tenho esses dons. Eu falei assim, o que o Senhor trouxe a gente aqui? Eu não entendo. Eu falei assim, meu marido eu entendo. Falava pra Deus, eu falei assim, ele eu entendo. Agora eu falei, realmente eu acho que eu sirvo só pra estar ali por trás, ajudando, cuidando dele, pensando eu, né? Só que aquilo ali continuou angustiando meu coração e eu chorei a Deus e falei com ele, abri meu coração naquele dia pra ele. E quando foi no dia seguinte que eu fui fazer a minha meditação, eu li a mensagem que estava lá e falava sobre Moisés. E ele estava falando da dificuldade de Moisés de falar, de tudo mais. E lá ele falava assim que ele precisava de pessoas que estivessem disponíveis. Não pessoas que eram capacitadas. Perfeito. E eu falei assim, sabe quando deu aquela... A chave mudar? Isso, justamente. E eu falei assim, Senhor, a partir de hoje, o que o Senhor me chamar, mesmo que eu não sei, não saiba fazer, mesmo que eu morra de vergonha e não saia nada, mas eu vou. Olha que legal. Passou naquele dia, já chegou, Maribel, você vai ajudar a gente no louvor amanhã. Eu falei, ô Senhor, calma, vai devagar. Mas eu fui. Então, a partir desse dia, eu sempre falo com as pessoas, a partir daquele dia, quando as pessoas me chamam, eu falo, Ellen, já tô até abrindo meu coração aqui. Na hora que ela veio falar comigo ontem, eu falei, a minha mente falava assim, não aceita. Não aceita. Mas participar desse podcast, eu fico fugindo disso. Mas o coração falou assim, vai. Eu falei, Senhor, tu tem certeza? Sabe quando você conversa com o Espírito Santo ali? Tem certeza? Ele ainda tava relutante, assim, eu falei assim, tem certeza, Ellen? Aí ela, vamos, vai ser legal. Eu falei assim, tá bom, Senhor, eu tô respondendo por ti. Que bom, que bom. E a sua história, você vai ver, a sua história tem gente que vai se identificar e tem gente que vai dizer, puxa, eu também posso ser útil, eu também posso ser. E antes de você entrar com a sua história, Vivi, eu vou ler o verso. O verso bíblico é muito interessante de Provérbios 31, da mulher perfeita de Provérbios 31, e eu quero ler no capítulo 31, verso 10 e até o verso 12. Diz assim o texto, você pode acompanhar em casa. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. E ele continua, é muito mais valiosa do que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta alguma coisa ou coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Isso é só um trechinho, Vivi. É só um trecho. E aí eu pergunto, essa mulher idealizada aqui, já assombrou sua vida? Com certeza. Principalmente porque quando a gente começa a vida nossa, principalmente como mulher mesmo, né? Que vem o casamento e os filhos ali nesse processo, a gente começa com muita paixão, com muita vontade de fazer dar certo, de ser essa mulher de certa forma. Perfeito. Só que a vida, ela vai dando alguns encalços na vida, algumas pedras ali acontecendo. E quando a gente se depara que a gente está muito distante dessa mulher, pra mim foi algo muito triste, sabe, pastor? De ver assim, falar, nossa, o Senhor quer uma mulher, de certa forma, que se assemelha a essa aqui, né? Ela é uma mulher muito perfeita, essa daqui. A gente não sei se ela chegou nesse patamar todo ali, né? Você existe essa mulher, Você existe essa mulher, mas tem algumas coisas que você percebe que é possível. Mas mesmo quando essas que você percebe que é possível, você vê que não tá entregando, nem para sua família, nem para o seu marido, nem para o Senhor, isso é muito desesperador. E eu já passei por isso. E tive que tomar uma decisão, né? Ou de abandonar tudo e deixar com que o desespero tomasse conta,
ou me levantar e de alguma forma me erguer e procurar encontrar meu caminho para que talvez não seja como essa, mas trilhando o caminho aí, nesse sentido. Legal. E antes de você falar, porque depois a gente quer ouvir um pouquinho como você lidou com isso, porque isso gerou sofrimento, gerou angústia. A Maribel já falou um pouquinho de como ela lidou. Mas eu quero só continuar a leitura, porque esse texto, ele às vezes tem gerado... Esse talvez seja um dos textos mais mal interpretados pelas mulheres. Para quem já leu o texto, né? Tem mulheres que às vezes nunca leu esse texto. Mas é que cria-se um ideal, um imaginário muito perfeito dessa mulher, né? Um exemplo aqui, o verso 25 e 26 do capítulo 31, que continua discorrendo sobre essa mulher de Provérbios, que é a mulher sábia, a mulher que o sábio diz aqui, a mulher exemplar. E no versículo 25 ele diz assim, reveste de força essa mulher e de dignidade, ela sorri diante do futuro. Ou seja, é uma mulher que não tem ansiedade. Você pensa, sorrir diante do futuro. Qual mulher que vai não ter ansiedade? Você pensa, aí ela continua dizendo, fala com sabedoria e ensina com amor. Você vai olhando para esses episódios, essas descrições, olha, o verso 30. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas na porta da cidade. Ou seja, ela vira uma referência. Essa mulher aqui é uma influencer. Você olha assim, você é famosa, você tem todo mundo na cidade. Então, quando a gente olha, e aí está um ponto que muitas pessoas não percebem. Esse texto é um poema. E aí onde muitas vezes, eu já vi marido cobrando mulher do que está aqui, eu já vi. E eu já vi mulheres infelizes porque não conseguem viver o que está aqui. E esse padrão, principalmente para quem tem uma personalidade, que é uma personalidade mais perfeccionista, de buscar, de fazer o melhor, de querer dar o melhor, de virar referência, de ser um exemplo para o filho, para o marido e tal. Lidar com nossos defeitos. E eu digo isso porque eu, como homem também, existe padrão bíblico para homem, e a gente olha para o padrão bíblico e olha para a gente diz, nossa, eu estou tão longe, estou tão distante disso aqui, isso dá angústia, isso gera sofrimento. Mas eu quero só colocar isso para quem está nos assistindo, ouvindo agora esse episódio do nosso podcast, é que esse texto é um poema. E como um poema, ele tem suas hipérboles, ele tem seus aumentos causados pela linguagem poética, figurativa, né? E além disso, um outro elemento que para mim ajuda muito a entender. Esse texto foi construído na poesia hebraica como um acróstico. Então o que o sábio fez aqui, o que Salomão fez? Ele colocou de Aleph a Tav, que são as letras do alfabeto hebraico. Aleph é a primeira, Tav é a última. É como se fosse de A a Z. Ele colocou em cada linha uma letra. E ele tinha a responsabilidade e a tarefa de escrever uma frase sobre a mulher em cada linha com uma letra do alfabeto hebraico. Então o que aconteceu? Ele foi enchendo de elogios, de qualidades da mulher ideal. Não quer dizer que essa mulher existia, mas era um ideal na cabeça de quem escreveu, né? Então você olha para isso e você entende. Primeiro, entender que é uma poesia, eu já começo a tirar um fardo das minhas costas. Eu não, né? As mulheres, porque essa aqui é uma descrição das mulheres. Então a gente já começa a tirar um fardo das costas, porque senão fica assim, não, mas eu tenho que ser assim, eu tenho que saber falar, eu não posso ter ansiedade, meu marido tem que me elogiar, eu tenho que saber, eu tenho que estar bonita, tenho que estar arrumado o tempo todo. Então pensa numa pressão que é costurar, saber costurar, saber cantar, saber pregar, saber comercializar também, né? Porque ela comercializava o lucro que ela tinha, ela sabia empreender. Pensa que isso é um peso muito grande sobre as mulheres. Mas assim, ó, além de Provérbios 31, existe também a questão de expectativas. E vocês lidaram com isso no começo do casamento. É a expectativa entre uma esposa cristã, uma mãe cristã, e aquilo que vocês tinham de padrão, aquilo que vocês leem na Bíblia que é elevado, que Deus quer o melhor, que Deus quer o máximo. E a realidade de que às vezes vocês falham, vocês erram. Como vocês lidaram com isso? Aí entra o que Vivian falou. Como você lidou com essa
cobrança, autocobrança. Sim, essa autocobrança, ela vem e até hoje vem, né? Nós passamos por fases da vida e muitas vezes a gente ainda se encontra em momentos assim, mas no momento mais crítico da minha vida, onde eu percebi que eu estava meio que estragando aquilo que Deus tinha me dado, né? Minha família me via muitas vezes cobrando demais. E aí quando eu olhava textos assim, eu me lembrava do que esse texto trazia, me via muito desespero mesmo. E eu tenho uma personalidade mais de me fechar mais pra dentro do que vou resolver, vou atrás, né, e tudo mais. Então eu acho que o Senhor, ele me alcançou, né, para viver um relacionamento com ele e focar nele, porque você às vezes se esforça. Eu falava, vou me esforçar, não vou brigar, vou ser uma boazinha, vou fazer tudo direitinho. Só que de repente a tua natureza humana má acaba com você. Aí depois você fica, meu Deus, por que eu fiz aquilo? Que tipo de mulher que eu tô sendo? Que tipo de mãe eu tô sendo? Então isso trazia muito desespero. Então eu percebo que foi uma necessidade de Cristo e o Senhor me deu a oportunidade de conhecê-lo. As amigas fazem muito bem, né? Foi uma amiga que me apresentou um relacionamento mais íntimo com o Senhor Jesus. Como eu poderia buscar e pedir que o Espírito Santo colocasse em mim, tirasse do meu caráter o que não estava fazendo bem e colocasse. Tem sido um desafio desde então, pastor. Focar em Jesus, no que ele pode fazer e o que ele quer de mim, né? Sim. Eu percebo que essa mulher aqui, ela engloba vários tipos de mulheres. Isso mesmo, né? verdade. Mulheres que muitas vezes são comerciantes, têm muita alegria nisso, têm prazer nisso, e elas se identificam aqui, né? Então, não posso olhar, como o senhor falou, é um poema que tem os exageros, mas ele também tem muitos momentos da nossa vida, não são todos juntos, mas cada um vivido em pedaços. Verdade, interessante. Você coloca que a sua relação com Deus, entender isso, aprofundar isso, ajudou você a lidar com essa autocobrança, que é muito forte. Sim. Um outro elemento interessante também, que vale a gente entender dentro desse contexto, tem a ver com experiência de vida, né? Sim. À medida que você vai, e eu vivi momentos assim já, de você ter tanta cobrança, você começa a se cobrar, começa a fazer mal. De tanto que você cobra, porque você falha, você erra, você se compara com o outro, isso faz um mal terrível pra gente. Terrível mesmo. Então, nesse contexto aqui, entender um pouco, primeiro, que é um poema, entender que não é a mulher perfeita, essa mulher, ela é idealizada, mas não quer dizer que essa mulher existia, né? Tem mulheres com muitas virtudes, tem mulheres com menos qualificações e qualidades como essa, mas podem ser uma mulher que o marido vai louvar, uma mulher exemplar, mesmo não tendo todas as qualidades. Exato. Né? Isso é interessante. Agora, Maribel, para quem está ouvindo a gente, para quem está lá, e me fala só um pouquinho para o pessoal conhecer vocês, né? Viva casada há quanto tempo? 18 anos. 18 anos. Quantos filhos? 2 filhos. 2 filhos. Qual a idade? Enoque com 13 anos 13. E a Elisa vai fazer 10 agora em maio. Que legal. Já estão na adolescência. Olha aí. Maribel, casada há quanto tempo? 15 anos. 15 anos. Quantos filhos? Temos um casal, a Maia, que fez 3 anos agora, e o Luca, que faz 9 amanhã. Legal, que legal, que legal. Então, ou seja, vocês talvez representem boa parte das mulheres que estamos assistindo aí, que vão assistir esse episódio, mulheres que vivem uma vida padrão brasileira mesmo, né? Com 15 anos de casamento, 18 anos de casamento. Para quem está assistindo a gente, Maribel, agora nesse momento, a minha pergunta é assim, e essa pessoa talvez seja a pessoa que vive aquele sentimento de se diminuir porque não consegue alcançar o padrão que ela tem na cabeça, ou o padrão que ela leu em Provérbios 31. Às vezes alguém mostrou para ela o texto, ela lê esse texto e ela fica desesperada que ela não tem esse padrão. Ou leu num livro alguém falando sobre um padrão elevado de uma mulher cristã. Que conselho você daria? Busca ajuda. Busque ajuda, ótimo, ótimo. Mas é verdade, busca ajuda. Eu acho que não tem pessoa melhor que você possa buscar do que o Senhor. Pedir ajuda a Ele, porque eu creio que Ele conforta o nosso coração, porque no momento que eu estava bastante angustiada, foi Ele que confortou meu coração. E a pessoa que está ao seu lado, seu esposo. Eu e o Leandro, graças a Deus, nós sempre conversamos muito. E quando nós nos casamos, eu sempre fui muito sincera para ele. Eu falei assim, olha, eu não sei cozinhar,
eu não sei passar. E ele falava assim, pode deixar que eu sei. Só que o que acontece? Algo que eu coloquei na minha cabeça, que eu falo também pra vocês, é que você não precisa ser perfeita. Você precisa, todos os dias, tentar melhorar um pouco. Perfeito. Porque às vezes, a gente estava conversando antes de começar aqui o podcast, é porque às vezes a gente busca tanto chegar lá na perfeição que a gente esquece o processo. Uhum. Que a gente esquece que a gente tem que começar aos poucos. Tem alguém de parceria com que é o seu esposo, os seus filhos. Porque ele vê que ela fala também dos filhos. Sim. Os filhos também nos ajudam. É Eles verdade. vêm para nossa vida para o quê? Para nos ajudar a crescer. Educar a gente, né? Justamente. Eu falo que hoje em dia a Maia, o Luca foi muito fácil de educar, de cuidar, mas a Maia sempre teve um temperamento muito mais forte. Então eu falo, Senhor, o Senhor está ensinando a gente um outro lado, uma outra versão. Uhum. E é isso que eu falo para vocês hoje. E hoje eu levo para minha vida, para o meu casamento. Eu não vou ser perfeita 100% hoje, mas se 1% eu conseguir, amanhã eu aumento um pouquinho mais. Isso mesmo. E a gente vai melhorando a cada Legal. dia e crescendo a cada dia. Que legal, Maribel, que legal, que bom conselho. Até vou fazer uma nomeação, porque assim, ó, por trás de algumas atitudes nossas, e quando o Provérbios foi escrito, ele foi escrito para questionar alguns ídolos que a gente cria. E todo o coração humano é uma fábrica de Sim. ídolos, né? Então, Salomão aqui está questionando, o sábio está questionando um ídolo comum na nossa geração, principalmente hoje, o perfeccionismo religioso. Ele está questionando isso. Ele está colocando em xeque essa questão de o perfeccionismo, que aqui está sendo feita uma celebração, uma poesia, uma declaração pública de amor, e que muitas vezes, por ser perfeccionista demais, e basear a minha vida na performance religiosa ou na performance familiar, eu me comparo e digo, não cheguei, então eu não estou feliz. Não cheguei, não alcancei, não estou satisfeito. E a gente quer sempre estar chegando lá no topo. E você colocou muito bem. A gente precisa aprender a desfrutar o processo, a aprender a crescer um pouquinho cada dia, entender que eu não sou perfeita mesmo, que muitas vezes eu vou falhar com o marido, com os filhos, com a esposa. É importante reconhecer, né? A gente Quando tem que é. reconhecer quando a gente está nessa situação, né? Então, esse texto, para mim, ele confronta esse ídolo do perfeccionismo. Por quê? Porque Provérbios 31, assim como os textos bíblicos em geral, mas Provérbios 31 especialmente, não é uma lista de requisitos de uma mulher. É a celebração da esposa, que podia ter seus defeitos, mas que na linguagem poética, quem escreveu estava elogiando. E é interessante, a gente começa a pesquisar um pouquinho para conversar aqui no podcast. Provérbios 31, ele é cantado na tradição hebraica atual, na tradição ortodoxa, ele é cantado para a esposa na sexta-feira à noite, na entrada do sábado, que o judeu chama de Shabbat. E quando entra o sábado, o marido canta para a esposa essa poesia. Não como cobrança do que ela fez durante a semana. Eu vou cantar porque você fez tudo isso aqui durante a semana. Não tem nada a ver com isso. Mas como um presente de gratidão, uma celebração do casamento. É isso que ele está fazendo quando ele canta isso. Então, a pergunta do verso 10 aqui, quando diz assim, essa mulher exemplar, quem a achará? Não é uma pergunta ou uma dúvida, será que existe essa mulher? Não tem nada a ver com isso. É uma exclamação de admiração. Ele está admirando. Quem achará? Aí ele está falando, eu tenho. Não porque ela é perfeita, mas é minha esposa. E é isso que ele está trabalhando aqui, né? Então, o que eu coloco é que se alguém já usou esse texto ou para se comparar ou para julgar você, lembre-se que ele é uma poesia. Sim. É só uma declaração de amor, uma declaração de reconhecimento de uma mulher forte que se esforça cada dia para melhorar, para ser uma boa esposa, uma boa mãe, para ser uma boa empreendedora, se ela tem negócios, uma boa funcionária, dona de casa. É aquela mulher que se esforça, que nem sempre alcança o padrão que o mundo quer, ou que ela cria na cabeça, né? E uma coisa Pode que eu achei falar. interessante é que quando você lê, tem algumas coisas que se abrem, falando, gente, Deus deu para nós a oportunidade de sermos uma bênção no nosso lar, né? De organizarmos a atmosfera do lar. Então, quando a gente olha aqui, né? Ela lhe faz bem e não mal.
Então, é algo para pensar, será que eu tenho feito isso? Para levar a gente uma reflexão que muitas vezes o Senhor, em momentos, falou no meu coração, né? No último texto diz assim, a mulher que teme ao Senhor será louvada. Uhum. Então, esses textos, às vezes a gente pensa, eu estou temendo ao Senhor? Tenho sido uma bênção, né? Lá em Ezequiel, quando Deus fala assim, chama a mulher da delícia dos olhos dele, né? Será que isso também nos motiva a entregarmos o nosso melhor? Porque nessa sociedade do que a gente está vivendo, o egoísmo tem reinado muito nos corações. Verdade. Né? E quando nós ofertamos graça, misericórdia e amor, nós somos as mais beneficiadas. Só que o nosso egoísmo, muitas vezes briga ali, né? Isso mesmo. Então, esse texto, ele traz muitos momentos, a gente fala assim, de reflexão. Eu posso melhorar em algum aspecto ou outro do meu lar? Fazer da atmosfera do meu lar uma atmosfera feliz, de graça, onde meu marido, ele pode olhar para mim, não talvez olhando tudo e eu não vou nunca conseguir organizar todos, mas em alguns pontos ele pode dizer isso de mim. É verdade. Fico pensando esse é um ponto interessante que você colocou, Vivian, porque a gente precisa diferenciar. Você tem uma poesia que está celebrando a esposa, o casamento, a dona de casa, a mãe, está celebrando ela com uma linguagem figurativa. Mas, ao mesmo tempo, essa linguagem serve como também um ideal que a gente está buscando. Entendendo que talvez a mulher nunca consiga chegar em todos os aspectos, mas ela não pode deixar de ter uma referência de melhora. Como Maribel falou, 1% cada dia, 1% cada dia. Que seja, ou tem dia que não conseguiu, não tem dia que diminuiu menos 1%. Ó, gente, hoje em dia eu sei passar roupa, tá? Só pra deixar claro aqui. E cozinhar também. Cozinhar que eu já provei a comida da Maribel, viu, gente? Ela sabe. Então, é importante a gente entender. Existe um padrão, a gente precisa crescer, cada dia desenvolver como esposa, né? Como marido, como mãe, como pai. O padrão de Deus é sempre elevado. Então, eu não posso perder a referência. Mas eu não posso me oprimir por causa disso. Porque senão a gente perde a alegria de viver. Sim. Perde o prazer de viver, de ser. Então, uma coisa concreta, Maribel, que você faz ou que você sugere para ajudar as mulheres para não se sufocarem com um ídolo do perfeccionismo. Porque é o seguinte, e aí eu quero que você dê aquilo que você usa para você mesmo. Porque você convive com diferentes pessoas, você tem rede social, você assiste vídeos, palestras, você participa de diferentes encontros, e Vivian também. Dentro disso, a gente vive numa era de comparação, especialmente com redes sociais hoje, né? Você olha, as pessoas postam aquilo que elas querem e todo mundo que posta tá super bem. Tá tudo perfeito. A vida delas, quando a gente olha, você assim, meu Deus, essa é a vida que eu quero. A grama da vizinha é mais verde, né? Então, é muito comum essa comparação, esse nível de exigência pessoal. Então, para essa pessoa que está te ouvindo agora, que lida com isso, que batalha com isso, que está sempre se comparando, olhando, vendo, querendo um padrão cada vez inalcançável, que conselho você daria? Calma aí, gente, tem que pensar. Ela vai pôr o cri-cri-cri agora? Cri-cri-cri. Eu vou deixar os universitários responder primeiro? Vivian responde primeiro. Vivian, você, como você aconselharia para alguém? Você está sentada agora de frente para a pessoa, você vai olhar para ela aqui, ela está nessa câmera aqui, você vai olhar para ela. Essa pessoa que tem esse problema. Conselho, olhando para ela. O que eu faço, pastor? Eu vou a Cristo e converso com Ele e coloco tudo que está acontecendo ali, né? Por que eu estou pensando nisso? Por que eu estou me comparando, né? A maturidade traz isso também, essa questão. Sim. Por que você está se comparando com aquela outra pessoa, achando que ela é melhor, né? Em algum aspecto. Ou até mesmo viver o padrão da Bíblia. Porque se você olhar para a Bíblia, né? O Senhor, Ele coloca a gente, às vezes, né? Nos colocando ali para um lugar. E às vezes a gente não consegue entregar tudo isso como seres humanos pecadores. Então, quando eu entendi o amor do Pai por mim, e vou a Ele como meu pai e falo, pai, eu estou precisando disso, estou tendo dificuldade nisso, gostaria de ser melhor nesses aspectos assim, e muitas vezes a Bíblia mesmo vai nos organizando, porque quem tem o hábito de se cobrar demais, o Senhor também fala, não, olha,
tem que ir com calma, a minha graça te basta, né? Seja feliz onde eu tô te dando esse momento a cada dia. Então eu digo isso até para as mulheres mesmo, porque quando nós nos encontramos a Cristo, como diz aquele texto, quem tem o Filho de Deus tem a vida. Sim. E a vida aqui nessa terra e também a vida eterna, né? E lógico que em alguns momentos a gente vai precisar de buscar uma ajuda profissional para organizar algumas questões. Perfeito. Mas a primeira coisa que tem que estar, você estando bem ou não, está com Jesus Cristo. Ele vai equalizando, organizando as suas emoções, a sua vida, te fazendo ser melhor e também te dando a graça dele, que no dia que você não conseguir ser melhor, ele vai estar ali com você e cuidar de tudo isso. Muito legal. Muito bom, muito bom. Pronto, Maribel, você já deixou as universitárias. Perfeito! Tem algum destaque que você queira dar? Não, uma coisa que a Vivian estava falando aqui agora, que eu acho muito importante. Eu faço muito isso, o Leandro até fala, amor, eu acho que você é uma pessoa muito resiliente nesse quesito. Porque quando eu tô passando por alguma coisa difícil, eu geralmente fico eu mesmo e Deus. E fico ali mentalizando tudo aquilo que poderia ser diferente, como poderia melhorar e como poderia tratar aquela situação. E eu busco a Deus. E eu acho que quando alguém chega para conversar comigo, eu sempre pergunto, o que você pensa? Você já conversou com você mesmo? Aí a pessoa uma vez falou, como é que eu vou conversar comigo mesmo? Eu falei, porque a gente fala, mulher geralmente fala com ela própria. eu mesmo. E eu tenho muito disso. E o Leandro fala assim, amor, acho que você às vezes precisa de terapia. Eu falei assim, uai, mas quando a gente tem essa conversa, você consegue entender os problemas e você consegue digerir aquilo ali tudo certinho e resolver, você não fica sofrendo com amanhã, você não fica sofrendo com o que os outros vão pensar de você. Porque eu acho que a pessoa fica mais ansiosa porque ela fica pensando, será que eu consigo ficar igual a Vivian? Gente, eu acho incrível como ela cuida das crianças. Será que eu consigo fazer o mesmo com os meus? Eu falei assim, gente, se a gente ficar se comparando e ficar pensando, o que a Vivian vai achar de mim se ela vê eu gritando com os meus filhos? Será que ela vai achar que eu sou uma boa mãe? E então eu falo assim, não tem que ficar parando de pensar o que os outros vão pensar de mim. Eu tenho que pensar assim, ou ter a opinião do meu esposo, porque ali dentro do lar é onde a gente consegue resolver e criar aquela comunicação boa. Falar assim, olha, hoje eu não tô bem, me ajuda. Procurar ajuda. E você tem que ter o seu esposo, os seus filhos, como pessoas que possam te ajudar. Isso mesmo. Às vezes você externa tudo lá fora, fala, eu sou assim mesmo, não tô nem aí, falo mesmo. E às vezes isso faz mal, porque às vezes você estraga o que tem dentro do seu lar. É verdade, verdade. E você disse uma coisa interessante, buscar ajuda. Tem situações que o esposo ajuda, os filhos ajudam, Sim. um amigo, uma amiga, mas tem situações que a gente tem que procurar um profissional. Sim, um profissional. Alguém que ajude a gente a se entender. Quando a gente vê que o marido, você não consegue ir além, que você precisa de algo a mais, você precisa realmente procurar alguém capacitado para aquilo, até mesmo porque Deus deixou eles para isso. Isso né? mesmo. Até assim, a relação com Deus, ela ajuda a gente a equilibrar muita coisa. Sim. Muita coisa. Só que existem pequenos traumas, feridas, visões distorcidas que a gente adquiriu no decorrer da vida, que talvez eu precise de alguém de fora para ajudar a quebrar aquilo, né? Correntes que amarram a gente, temperamento, personalidade muito perfeccionista. Então a gente talvez precise de ajuda para isso. E é isso que a gente quer terminar esse podcast, nesse momento, com esse aspecto, e eu quero lançar para você que está nos assistindo 3 desafios. Toda hora eu falo 4, 3, sempre 3 desafios. O primeiro deles leia Provérbios 31, do verso 10 até o verso 30, ou na verdade do verso 10 ao verso 31. Leia em voz alta nessa semana, mas leia não como uma receita de bolo que você tem que fazer. Leia como uma celebração da mulher sobre si mesma, daquilo que você faz bom. Coloque o seu nome, isso mesmo, Maribel, coloque o seu nome. Não como análise, não como uma lista, mas como um bilhete de admiração por aquilo que você é e por aquilo que você está fazendo na sua vida e na sua família. Então leia todos os dias dessa semana, até o próximo episódio que nós vamos ter. Segundo desafio, identifique onde a sua força se manifesta.
Você tem virtudes, todas têm. Então, às vezes você está procurando aquilo que você não tem, mas encontra aquilo que você tem. Aquilo que você tem pode ser valorizado. Não o que você faz em casa, o que você é, na verdade, a sua lealdade, a sua coragem, a sua sabedoria, a sua presença e equilíbrio no meio de uma crise, aquilo que você já passou até agora. Olha para o seu passado e encontre aquilo que é a sua força, que Deus te deu, que Deus tem te dado, aquilo que Ele tem sustentado você. E por último, se você fala para mulheres, se você compartilha com palestras, se você ajuda outras pessoas, compartilhe a leitura correta de Provérbios 31. Lembre-se, é uma poesia de celebração, não de cobrança. Compartilhe essa ideia para que ninguém fique se oprimindo em casa. Tá bom? Eu vou pedir para a Vívia terminar. A Vívia vai terminar com uma oração especial para nós. E depois disso, eu deixo com você o próximo episódio. Vamos orar então. Pai, nós estamos aqui, Senhor, conversando sobre esta mulher. O Senhor, ao nos criar, tem propósitos incríveis para a nossa vida, Senhor. O Senhor, ao nos dar Jesus Cristo, veio para nos salvar, para colocar em nós a esperança de termos a nossa vida transformada. E enquanto o Senhor não vem, o Senhor quer trabalhar também para que nós sejamos uma bênção no nosso lar, na nossa família, como pessoas. Então, Senhor, que os teus conselhos, as tuas orientações sejam recebidas no nosso coração com alegria, sabendo que como um Pai amoroso, o Senhor quer o nosso melhor. E que não venhamos, Senhor, a nos cobrar ao ponto de não permitirmos que o Senhor trabalhe na nossa vida, mas sim celebrarmos com o Senhor quem o Senhor quer que nós sejamos. Mulheres fortes, mulheres no Senhor e que também estão dispostas a fazer da sua vida e da vida do seu lar uma bênção nessa terra e também no céu. Nos abençoe, em nome de Cristo. Amém. 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 Vivian, muito obrigado. Vocês são 10. Maribel, obrigado. Vocês são parceiras muito grandes. E eu tenho certeza que esse episódio vai abençoar muita gente. Amém. Tenho certeza. Quero deixar com você, semana que vem, sai um novo episódio. Um episódio bem legal, que eu acho que é um episódio, um dos mais sinceros que nós vamos ter assim nesse podcast, um dos mais claros e realistas. Deus abençoe você e sua família.